das doenças crônicas mais presentes hoje na população mundial é a hipertensão arterial sistêmica. Estima-se que mais de 20% da população mundial possua pressão alta, hipertensão arterial sistêmica. Agora, como que acontece a hipertensão arterial? Quando eu tenho um grande volume de sangue, uma grande pressão passando por dentro das artérias, chegando ao músculo cardíaco, isto vai fazer com que ele trabalhe mais, aumente a pressão. Então ele vai jogar mais sangue, mais pressão através dos vasos sanguíneos. Isso, consequentemente, vai aumentar a minha pressão arterial. Vários fatores de risco são relacionados à pressão arterial. Então, por exemplo, obesidade, sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, estresse, e um dos principais indicativos é o aumento e consumo do sódio, do sal. Então o sangue ele fica mais denso e isso faz com que a pressão arterial aumente. É imprescindível que você, profissional da área da saúde, saiba identificar quais são os valores pressóricos, tanto para a pressão normal como para a pressão alta. Agora, isso varia muito de paciente para paciente. Paciente que não possui doença de base relacionada, segundo a Associação Brasileira de Cardiologia, ele tem a pressão normal de 12/8 ou 120/80 milímetros de mercúrio. Quando passa de 14/9 ou 140/90 milímetros de mercúrio, este paciente ele já está hipertenso. Agora, quando eu tenho um paciente com uma doença de base relacionada, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva, síndrome coronariana, pacientes que foram vítimas de infarto agudo do miocárdio ou de repente acidente vascular cerebral, pacientes que possuem diabetes, pacientes que possuem problemas renais, essa pressão arterial varia. Então veja, paciente que possui problema renal, por exemplo. Eu sei que o rim, além de filtrar o meu sangue, ele também controla a minha pressão arterial. Então, quando esse paciente ele tem uma doença associada, o médico ele vai colocar medicamentos para que ele estabilize a sua pressão arterial. Agora, por exemplo, eu posso ter uma pressão normal para um paciente que possui problema renal de 13/9, 13/8, 14/9. Isso depende muito do grau da sua doença. Então, o cardiologista ele vai avaliar através dos medicamentos que esse paciente faz uso. Agora, se esse paciente tiver com mais de 15/11, 16/12, 18/11, ele já está hipertenso e precisa ser acionado o serviço de emergência, o serviço médico, o mais rápido possível. Você também, profissional da área da saúde, deve saber avaliar os sintomas indicativos para a pressão arterial aumentada ou hipertensão arterial. Mesmo que a doença ela seja silenciosa, ou seja, ela não apresenta sintomas, existem alguns sintomas que você pode identificar. Por exemplo, cefaleia, dor no peito e principalmente dor na nuca. É indicativo de hipertensão arterial. Então, é imprescindível que você afira os sinais vitais pelo menos de 6 em 6 horas. E também administre os medicamentos relacionados à pressão arterial. Então, se acontecer algum problema com esse paciente aumentando a pressão, chame imediatamente o seu enfermeiro ou o serviço médico. Muitos profissionais têm dificuldades na hora do reconhecimento da aferição da pressão arterial quando a gente menciona os valores. Por exemplo, 135/66 é a mesma coisa que 13/6? Você arredonda ou não? Quando nós temos esses valores, o 135 é o valor sistólico e o 66 é o valor diastólico. Ou seja, não é a mesma coisa do que 13/6. Agora, se fosse 130/60, aí sim seria 13/6. Então, cuidado com o arredondamento. Lembrando que o aparelho digital não tem a pressão fidedigna quando nós temos no esfigmomamômetro, que também é aferido aqui por milímetros de mercúrio. Você sabe calcular o valor da pressão arterial média? Não? Então, pega o papel e a caneta que você vai aprender agora.
Então, por exemplo, vamos pegar um valor de pressão arterial qualquer, 120 por 80, por exemplo. 120 você sabe que é o valor sistólico quando o coração contrai. E você sabe que 80 é o valor diastólico quando o coração relaxa. Então, para calcular a pressão arterial média deste valor, como a gente faz? É simples. O valor sistólico, então, é 120, mais o valor diastólico vezes 2. E esse valor você vai dividir por 3. Ai, Tiago, que confuso, como eu faço? Tranquilo. 120 é o sistólico, certo? Mais o valor diastólico é 80, vezes 2 dá 160, correto? Então, 120 mais 160 é igual a 280. E esse valor você divide por 3, que vai dar, então, 93. Então, o valor sistólico é 120, pressão arterial média é 93, e o valor diastólico, então, será 80. Bom, então hoje nós vamos revisar aqui os conceitos para que a gente consiga realizar de forma correta a aferição da pressão arterial. Antes de tudo, é imprescindível que o nosso paciente, no caso aqui o enfermeiro Tiago Mendes, que está participando conosco hoje, é imprescindível que esse paciente esteja calmo, em repouso, porque pode alterar a sua pressão arterial. Se ele acabar de chegar caminhando ou correndo, então ele precisa estar em repouso absoluto, pelo menos 5 minutos, para que seja aferida a pressão arterial dele. Agora, de repente, se ele fez uso de bebida alcoólica, ou teve uso de cigarro, ou comida inadequada, comida pesada, por exemplo, entre outros motivos, aí esse paciente ele precisa ficar um pouco mais em repouso, pelo menos 30 minutos, para que a gente afira a pressão arterial deste paciente. Então ele precisa estar sentado, não pode dobrar as pernas e esticar aqui o braço. No caso, nós vamos aferir no membro superior direito, tá bom? Bom, eu tenho aqui o meu esfigmomanômetro, onde nós vamos então aferir a pressão arterial do nosso paciente. Muitas pessoas têm dúvidas em relação à circunferência ideal para o braço do paciente, para a circunferência braquial do paciente. Geralmente dentro de hospitais, pronto-socorros, clínicas médicas cirúrgicas, enfim, nós temos praticamente um tipo só de esfigmomanômetro que é utilizado. Agora, em alguns outros hospitais particulares, por exemplo, existem outros tipos de esfigmomanômetros que são diferentes e são relativos à circunferência braquial do paciente. Então aqui, se nós percebermos, nós temos aqui a pera, onde nós insuflamos aqui o manômetro, ele tem que estar aqui no 0, e aqui na bolsa nós temos aqui essa parte que é uma bolsa de borracha. Então ela deve cobrir então aqui pelo menos 40% da circunferência braquial do meu paciente. E a bolsa completa, que ou seja, o esfigmomanômetro, ele deve então cobrir pelo menos 80% da circunferência braquial do meu paciente, sendo aqui também a medida de 2 a 3 dedos da circunferência braquial é o espaço. Nós temos aqui um indicativo para a artéria, ela deve ficar nessa posição, tá? Agora, uma coisa super importante, que vários profissionais de enfermagem ainda podem ter dúvidas, de repente você que é estudante, está agora aprendendo fundamentos, uma coisa importante é que nós devemos insuflar o manguito de forma correta. Muitas pessoas falam, eu insuflo até 160, até 150 é o ideal. Se a pessoa refere para mim que tem pressão alta, eu vou até 200. Então isso você pode causar aqui um trauma no braço do paciente. Então você tem que insuflar corretamente. Então qual é o ideal para a gente poder insuflar o esfigmomanômetro no nosso paciente? Através da artéria radial. Então aqui eu vou sentir aqui a artéria radial do paciente, vou insuflar aqui e aonde parar, quando parar de pulsar aqui, então eu vou contar de 20 a 30 milímetros a mais para depois insuflar corretamente no braço do meu paciente. Bom, então agora nós vamos fazer esse teste aqui com o nosso esfigmomanômetro. Vamos colocar na forma correta. Aqui nós temos o indicador para fechar aqui no velcro. Lembrando que nós temos aqui o indicador da artéria braquial, então a medição aqui é de 2 a 3 dedos.
para poder fixar aqui o esfigmomanômetro, tá? Então nessa posição, indicando para a artéria, aqui nós temos o encaixe do manômetro, ele vai nessa parte aqui, não é aqui em cima, não é aqui embaixo, tá? Aprenda a colocar no local correto. Agora nós vamos então fazer o teste, para saber até quanto nós devemos insuflar aqui a nossa pera, até quando nós devemos insuflar aqui o nosso esfigmomanômetro, tá? Então vou fechar aqui a válvula da minha pera e vou aqui palpar levemente a artéria radial do paciente. Então aqui eu estou sentindo a artéria e vou insuflar devagarzinho até quando eu parar de sentir a artéria. Então parei aqui no 11, tá? Então, somando com 20 a 30 milímetros, eu vou até então 140 no máximo. Então não devo insuflar até 160, 180, 200. Eu posso aqui causar um trauma no braço do meu paciente. Então, palpei a artéria, senti a artéria radial, comecei a insuflar. Onde parar de pulsar aqui a artéria, eu vou parar e vou fazer então, colocar de 20 a 30 milímetros de mercúrio a mais, ok? Então vamos dar um descanso leve, rápido para o nosso paciente, para a gente insuflar novamente. Bom, então agora vamos aferir a pressão de fato do nosso paciente. Então eu vou agora novamente colocar o esfigmomanômetro de forma correta, como nós já aprendemos, né? Então a artéria indicando aqui, indicador da artéria, vou fechar aqui no velcro, aqui deixando então o manômetro reto para a artéria, tá? Agora não é artéria radial, você vai sentir a artéria braquial, fica nessa região, na fossa cubital, você vai então aqui sentir a pulsação, não tenha medo, não tenha vergonha, tá? Sinta aqui a artéria, senti a artéria, agora eu vou aferir a pressão arterial. Colocar aqui o meu estetoscópio para fazer a aferição. Quando eu for insuflar, então eu vou até 140, tá? Não vou insuflar mais do que isso. Depois eu vou soltar devagarzinho aqui a válvula na pera. Pronto. Aferimos então aqui a pressão arterial do nosso paciente. O primeiro som de Korotchkov que nós auscultamos, que foi a sístole, foi em 100 milímetros de mercúrio. E o último som de Korotchkov que nós auscultamos, então, foi até 50 milímetros de mercúrio. Então, a pressão arterial deste paciente após a aferição é de 100 por 50 milímetros de mercúrio. Bom, então você se recordou agora, quando nós aferimos a pressão arterial, que nós mencionamos sons de Korotchkov ou ruídos de Korotchkov. Então, o que isso significa? Para que você complete aí o seu raciocínio. Quando nós insuflamos o manguito, né, aliás, a nossa pera, até 140 milímetros de mercúrio, nós começamos a desinsuflar de 2 a 3 milímetros por segundo. Então, a partir dali você vai auscultar sons ou ruídos de Korotchkov. Então, eles possuem 5 fases. Vamos entender então quais são. A primeira fase, então, são as pulsações. Então, este primeiro som que nós auscultamos é a sístole. Lembra? Nós insuflamos até 140 milímetros de mercúrio, desinsuflamos de 2 a 3 milímetros por segundo, e o primeiro som que nós auscultamos, que são ruídos de Korotchkov, nós temos então a sístole, que são pulsações. Este é o primeiro som, a primeira fase. A segunda fase, então, são pulsações mais sopro. Essa é a segunda fase. A terceira fase, então, são pulsações elevadas, quando o som começa a ficar um pouco mais forte, né? Agora, o quarto som, que já começa a diminuir, nós chamamos então de abafamento. E o quinto som, então, para encerrar, que quando nós temos a diástole, então nós temos a cessação dos sons. Então nós temos a diástole. Então a sístole foi em 100 milímetros de mercúrio e a diástole então foi até 50 milímetros de mercúrio. Então, só para que você
complemente o seu raciocínio quando nós mencionamos então ruídos ou sons de Korotchkov.